Pai do Senhor a todos, passando aqui mais uma vez para deixar uma palavra de Deus para sua meditação. Está no Evangelho de João, capítulo 5, verso 39. Diz assim a palavra do Senhor: Examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Amém? Jesus, Ele está nos ensinando aqui que nós devemos examinar as Escrituras, porque são elas que testificam sobre Ele, né? E são elas que nos revelam a vida eterna, as Escrituras. E Ele está dizendo aqui algo importante: nós devemos examinar as Escrituras. Quando a gente observa essa palavra, examinar, Jesus ele não está dizendo aqui de uma leitura superficial. Ele está dizendo sobre a necessidade de nós nos aprofundarmos no conhecimento da palavra de Deus, porque é a palavra de Deus que é a nossa bússola, que nos orienta, que nos dá uma direção, que revela quem somos, o que precisamos, que revela Cristo como o nosso Senhor e nosso Salvador, e nos dá ensinamentos importantes para que a gente viva sobre esta terra e se relacione com as pessoas, com o próprio Deus. Então, todos os ensinamentos que nós precisamos está aqui na palavra do Senhor. E Ele está dizendo que nós devemos examinar as Escrituras, nos aprofundar delas. Então, a obra mais importante que nós devemos buscar na nossa vida é a palavra de Deus e buscar viver por ela. E é uma questão que muitas pessoas têm negligenciado, não têm dado atenção para a palavra de Deus. Não leem, não meditam, não oram, não buscam, o conhecimento da palavra do Senhor. E a Bíblia diz que o povo se perde por falta de conhecimento. E hoje gastam tempo com muitas coisas mesmo, mas não buscam aquilo que é mais importante, que é a palavra do Senhor. E é por esta palavra que nós vamos ser julgados. Então a palavra de Deus diz que muitos tentarão entrar no reino de Deus, mas são poucos que entrarão. Por quê? Porque viveu uma vida toda sem buscar o conhecimento, sem examinar as Escrituras que testificam sobre Jesus, sobre o reino de Deus, e viveram de uma forma que acharam que era certo, que foram ensinados por pessoas que eram certos, mas viveram uma vida de engano por não analisarem a palavra do Senhor. E nós estamos falando aqui de salvação, estamos falando de eternidade, daquilo que realmente importa para as nossas vidas, porque tudo nessa terra vai passar, mas a eternidade ela não passa. Um dia nós vamos entrar nesta eternidade. Se nós tivermos o conhecimento da palavra e obediência e entrega ao Senhor, nós teremos a vida eterna ao lado dele. Mas se nós negligenciarmos a palavra do Senhor, aquilo que ele ensina, e não nos entregarmos a ele, passaremos a eternidade no inferno. E isso é triste. Então, aproveite o tempo que se chama hoje e se aprofunde na palavra do Senhor. Leia, medite. Se você não sabe ler, hoje tem Bíblias faladas, Então, ouça a palavra, medite na palavra, viva pela palavra, ore, busque força do Senhor, se entregue a Ele, porque Ele te ajudará nas suas fraquezas, nas suas limitações, mas o mais importante é que se você se render a Cristo, você passará a eternidade ao lado dele. Amém? Receba esta palavra em nome de Jesus.